Oi, meu nome é Sônia. Tenho 16 anos de idade e você não vai acreditar no que aconteceu quando eu contei pra minha família que sou gay. Vou contar a história toda, mas vamos começar do começo. Eu percebi pela primeira vez que senti atração por garotas no verão antes de começar o ensino médio. Quando as outras garotas ficavam rindo para os garotos na piscina, eu ficava pensando nessa garota Mary da equipe de natação. Eu pensava nela o tempo todo e eu sentia um apertão no estômago quando falava com ela. Eu contei pra minha melhor amiga Amanda como eu estava me sentindo e ela começou a falar de brincadeira que eu gostava da Mary. Eu fiquei tão envergonhada. Como ela descobriu isso? Mas ela parou de fazer brincadeiras. Na verdade, ela me disse que eu deveria convidá-la para sair, o que me deixou com muito medo, é claro. Tipo, e se a Mary risse de mim, ou dissesse não, ou contasse pra todo mundo? Ai, meu Deus. A Amanda só balançou a cabeça e disse que seria o mesmo se um garoto me recusasse. E ela estava certa. Então passamos o resto da noite planejando como eu convidaria a Mary para sair. Minha mãe deve ter ouvido alguma coisa, porque no dia seguinte ela me disse que eu poderia usar um pouco do perfume dela. Enfim, depois da aula de natação, coloquei um pouco daquele perfume e caminhei até Mary. E não consegui dizer nada. Tipo, nada. Nem mesmo oi. Eu só fiquei lá, congelada, com minhas mãos suando. A Mary olhou pra mim e deu uma risadinha. Oi, ela disse, e ergueu as sobrancelhas. Você quer alguma coisa? Eu murmurei alguma bobagem, mas finalmente perguntei se ela queria ir para o shopping naquele fim de semana. E ela disse sim. Acontece que ela estava querendo me convidar para sair também. A gente se deu muito bem e estamos juntas há mais de um ano. Ela sempre diz que acha fofo eu usar perfume só pra ela. Minha mãe sempre diz que foi o perfume dela que me ajudou a conseguir um namorado. Sim. Minha família não sabia que meu namorado era minha namorada. Eu não tinha saído do armário e dito a elas que sou lésbica. A Mari sempre vinha pro jantar e quando ela ia embora, meus pais sempre comentavam como a gente era unha e carne. Isso me deixava louca. Mary já tinha contado pra família dela. Por que eu não podia contar pra minha? Então, uma noite, Mary veio para uma festa do pijama. Estávamos todos na mesa comendo pizza quando eu simplesmente falei: Não, precisamos conversar. Eu tenho uma coisa pra contar. A Mary e eu estamos juntas. Meus pais sorriram e se entreolharam um pouco confusos. Claro que estão, querida. Não, Mary é tipo meu namorado, só que é minha namorada. Meu irmãozinho riu. Eu falei, pô! Ele gritou. Eu olhei pra Mary procurando ajuda. Ela só concordou e segurou minha mão. O papai começou a dizer que entendia que estava feliz por nós, mas a mãe o interrompeu. Ela tinha esse olhar em branco e simplesmente parou de comer. Então ela nos disse que Mary não podia passar a noite aqui. Ela disse pra Mary levar pizza pra casa, mas que ela tinha que sair. Foi louco. Minha mãe mudou bem na frente dos meus olhos. Ela sempre foi tão divertida e amorosa, mas agora ficou tipo um robô. Ela nem olhou pra Mary ou pra mim. Eu queria discutir, mas Mary só disse obrigada. E que a mãe dela precisava que ela voltasse logo pra casa. Minha mãe não conversou comigo pelo resto da noite, nem no dia seguinte. Ela foi criada em uma família muito religiosa, e o ponto de vista da religião dela sobre a homossexualidade não era muito tolerante. Ela começou a orar o tempo todo e eu honestamente comecei a pensar que ela poderia me expulsar de casa. Aquilo partiu meu coração. Eu liguei pra Mary chorando no telefone e disse que gostaria de nunca ter contado à minha mãe. Mas a Mary me convenceu de que eu tinha feito a coisa certa e que meu pai nunca deixaria isso acontecer. Eu tinha que sair de casa. Então no domingo fomos à piscina para relaxar. Quando cheguei em casa, minha mãe estava sentada na sala com um sacerdote. Eles sorriram pra mim quando eu entrei e minha mãe me apresentou ao padre Browning, que, escutem essa, é especialista em exorcismos. Minha mãe, dias depois que eu contei pra ela que eu era gay, tinha chamado um exorcista para poder fazer um exorcismo em mim. Como ela pôde fazer isso? Ela tinha um olhar que era preocupado e estranho, mas esperançoso nos olhos dela. Segurando o rosário e a Bíblia, eu comecei a chorar. Foi isso que ela pensou de mim? Eu fiquei furiosa. Eu corri pra fora da casa. O padre e a minha mãe tentaram me seguir, mas eu já tinha entrado no carro e metido o pé na tábua. Eu dirigi por aí por um bom tempo e eventualmente acabei na casa da Mary. Tentei secar os olhos antes que ela abrisse a porta. Ela me abraçou logo que me viu e eu comecei a chorar de novo. Eventualmente, eu me acalmei o suficiente para contar o que tinha acontecido. E ela começou a rir. Depois de um minuto, eu também. Tipo, que loucura. Minha mãe pensou que a razão por que eu era gay era que eu estava possuída.
Aí, a Mary teve uma ideia. E se eu tivesse passado pelo exorcismo? Eu estava um pouco confusa, e aí ela explicou o plano. E era genial. Eu moro em uma casa velha que tem um elevador para refeições ligando os 2 andares. As paredes são bem finas, então se você entrar nele e se mexer, pode fazer as paredes tremerem. Minha mãe sempre nos disse para termos cuidado para não derrubarmos as fotos das paredes. O plano da Mary é entrar no elevador e fazer parecer que um demônio de verdade estava na casa. A gente riu tanto. Eu mal podia esperar. Então voltamos para minha casa e eu deixei ela no outro lado do quarteirão para que ela pudesse entrar pela porta dos fundos. Quando eu parei na frente da casa, o exorcista parecia estar se preparando para sair. Mas minha mãe me viu e nos arrastou de volta para dentro. Eu recebi uma mensagem da Mary. Ela estava posicionada. O exorcista estava explicando o que a gente ia fazer. Meu coração estava disparado. Deitei no sofá e fechei os olhos. Ele colocou a mão na minha cabeça e começou a recitar o roteiro do exorcismo dele. E aí as fotos na parede começaram a tremer. Logo, a casa ecoou com um barulho vindo de dentro das paredes. Minha mãe estava me segurando e o padre continuou totalmente imperturbável. Mary bateu com mais força até as fotos começarem a cair da parede. Eu pensei que minha mãe fosse desmaiar. Finalmente o exorcismo foi terminado. A Mary parou também. Missão cumprida. Ela saiu pelos fundos e me mandou uma mensagem pra gente se encontrar mais tarde pra ver o vídeo que ela tinha feito. Isso ia ser divertido. Mas a melhor parte... Quando o exorcista estava saindo, ele disse à minha mãe que era a casa que estava possuída, e não eu. E que tudo ficaria bem agora. Minha mãe estava confusa e eu escondi um sorriso. E aí ela se virou pra mim com um olhar nos olhos que eu nunca vou esquecer. Por que eu achava que precisava consertar você? Então ela foi à cozinha e começou a fazer o jantar. E finalmente olhou pra mim e perguntou: "Quer me ajudar?" Eu percebi que eu estava chorando. Eu só concordei e abracei. As coisas estão melhores hoje em dia. Minha mãe está se esforçando para entender. Ela faz perguntas de vez em quando e me diz para continuar convidando a Mary. Lentamente, as coisas estão se acalmando. Eu sei que minha mãe me ama, nada pode mudar isso. E eu também a amo. E nada pode mudar isso também. Então, essa é a minha história de sair do armário. Muito estranha, né? Você tem alguma história maluca sobre seus pais levarem as coisas um pouco longe demais? Deixe nos comentários. Também não se esqueça de curtir e se inscrever para ouvir mais histórias loucas.